sétimo maior unicórnio do mundo, ainda avaliado como uma startup, tendo como valor de mercado 30 bilhões de dólares, como um dos seus sócios, o maior investidor de todos os tempos, o nosso velhinho dos investimentos, Warren Buffett. Sim, hoje nós vamos falar sobre o IPO da Nubank. Vamos pro vídeo. Fala pessoal do Rica Elisana, aqui quem tá falando é o Fábio, criador do canal. E hoje a gente vai falar e discutir sobre o IPO da Nubank. Será que você deve entrar? Será que eu vou entrar? Será que ela realmente vale tudo que ela está sendo avaliada? Hoje a gente vai falar e discutir sobre este tema. Bom, vamos lá, né? Anotei algumas coisas aqui sobre o IPO e a gente precisa primeiramente saber o que é um IPO. IPO é uma Initial Public Offers, né? Que é quando uma empresa abre o seu capital na bolsa de valores. E por que ela está fazendo isso na bolsa americana? Tá? A gente tem alguns pontos. Primeiro, arrecadação em dólar, né? Hoje o Brasil é uma moeda desvalorizada em relação tanto ao dólar quanto a muitas outras moedas. Segundo, maior liquidez. O mercado americano ele é um dos mais líquidos do mundo. O que é você ter liquidez? É você ter a facilidade em transpor e transferir uma ação para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa, né? Então isso se chama liquidez. Só para você ter noção aqui, o volume negociado da Apple todos os dias é equivalente à nossa B3, ou seja, a liquidez da Apple é igual à nossa bolsa de valores inteira. Todas as ações negociadas na nossa bolsa de valores, Petrobras, Vale, Cash 3, todas as ações da nossa bolsa não equivalem à liquidez da Apple, as ações negociadas da Apple. Por isso, eles estão indo lá por liquidez. E você pode estar se perguntando, Fábio, cadê o patriotismo? Beleza, só que você está pensando no futuro da sua empresa, não no futuro do seu país, porque o Nubank já mudou o país Brasil de alguma forma, né? Hoje a gente não precisa ir numa agência para você pegar dinheiro, você pode fazer tudo pelo seu celular. Mas vamos pro que importa, né? Vamos aqui, ó. Tem duas formas de você investir no IPO da Nubank. Primeiro é você abrindo conta no exterior, que talvez aqui seja uma das, na minha opinião, piores formas, que você paga tributação, bitributação, tem um monte de rolo aqui. Para quem gosta de abrir conta no exterior, investir direto na Bolsa de Valores americana, você pode abrir conta na Avenue, que o IPO vai estar lá, é só você digitar, eu não sei qual que vai ser o ticker, eles ainda não liberaram, mas você pode colocar lá, por exemplo, NUBK, N-U-B-K, né, e se tornar sócio do Nubank. Outra forma que eles vão disponibilizar também é através de BDRs. O que são BDRs? BDRs são recibos das empresas negociadas fora da B3, ou seja, fora do Brasil, só que podem ser negociados aqui no Brasil. Vou explicar melhor. Você tem uma empresa lá nos Estados Unidos, só que essa empresa quer também ser negociada na Bolsa do Brasil, não só apenas nos Estados Unidos. Então ela emite um BDR, ela emite um recibo para o Brasil e assim aqui a gente pode investir através de BDRs. Esses BDRs são atrelados ao dólar, ou seja, ao câmbio, tem alguns outros fatores aí. Mas ela vai ser também disponibilizada por BDRs. Para mim é o mais prático e eu acho que é principalmente para o investidor iniciante, o que ele deve fazer, beleza? Vamos lá, a empresa está sendo avaliada por um valor aqui de mercado, por um valuation de 30 bilhões de dólares. Talvez para mim isso aqui está um pouco esticado, tá? Por alguns pontos, principalmente você precisa saber o que é valuation. Valuation é o valor de uma empresa, né? O lucro projetado para o futuro, só que trazido ao valor presente. Assim você encontra um valuation. Por exemplo, eu tenho uma empresa que dá R$1 de lucro a cada ano. Então, essa empresa nos próximos 10 anos, claro que aqui tem toda uma taxa de administração e etc. Só que nos próximos 10 anos, se ela continuar dando R$1 e aumentando aos poucos, todos esses R$1, por exemplo, nos próximos 10 anos, trazido ao valor presente, eu tenho uma empresa avaliada em, por exemplo, R$10.
Então, basicamente, é isso que o Nubank está projetando. Lembrando que o Nubank nunca deu lucro, tá? A única vez que ele deu lucro foi agora, no primeiro trimestre de 2021, ele deu 76 milhões de lucro e está sendo avaliada a um valuation de 30 bilhões de dólares. Beleza? Isso aqui a gente está falando de um múltiplo de mais de 30 vezes, então talvez pode estar um pouco esticado, mas a gente vai entender do porquê disso. Beleza, são 36 milhões, talvez eu acredito que eles não deram lucro porque eles não quiseram, só que aqui tem uma jogada muito específica de marketing. Olha o seguinte, a empresa Nubank, ela adquiriu a Nuinvest, que era uma corretora, né? E então ela começou a prestar serviços como uma corretora, criando a Nuinvest. Ou seja, a Isinvest se tornou a Nuinvest. E a Nubank, ela é uma empresa de 40 milhões de clientes. E qual que está sendo a propaganda deles, o marketing deles? Eles vão dar um BDR para cada cliente. Só que aqui a gente tem alguns critérios. Primeiro, principalmente você precisa ser um cliente ativo. Você tem que ter negociado no mínimo nos últimos 8 dias, né? Aqui nos últimos 8 dias, você precisa ter feito uma transferência, isso tudo pela Nubank, tá? Não pela Nuinvest, pela Nubank. Você precisa ter feito uma transferência e recebido uma transferência nos últimos 8 dias. Esses são um critério que a empresa precisa ter para te dar o BDR, beleza? Mas como assim elas vão doar um BDR? Se liga nessa jogada de marketing. Hoje, eu anotei aqui, isso é dado atualizado, a gente tem 4 milhões de investidores na Bolsa de Valores, né? Na própria B3. Se a Nubank investir, ou seja, se ela der um BDR para cada cliente, vamos supor aí que ela dê que os 40 milhões queiram os BDRs. Né? Dinheiro de graça, até tiro na testa. Vamos supor que todo mundo queira o BDR. Vai aumentar a negociação na Bolsa de Valores em 44 milhões de pessoas, ou seja, 10 vezes mais do que já tem lá. Cara, isso aqui é uma jogada de marketing espetacular, a iniciativa é espetacular. Hoje a gente tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores, lembrando que o Brasil tem 220 milhões de pessoas, acredito que deve ser mais. Só que 220 milhões e 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores, isso é muito pouco. Lembrando que lá nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe na Bolsa de Valores, principalmente para o futuro, para o longo prazo, tá? Mas vamos aqui. Elas vão dar um BDR para cada cliente ativo, né? Vamos supor aqui que no mínimo 30 milhões de pessoas queiram esses BDRs, vai aumentar a negociação em 30 vezes na Bolsa de Valores, beleza, né? Ali vamos jogar um valor exato, 6 vezes o múltiplo da Bolsa de Valores. Beleza, jogada espetacular de marketing, só que, será que 30 bilhões em valuation vale a pena? Vamos fazer uma comparação, né? O Itaú, que é um banco consolidado, um banco majoritário que todo mundo conhece, deu no primeiro trimestre de 2021 um lucro de 6 bilhões de reais, tá? 6 bilhões de reais. E o Itaú, ele é avaliado em 215 bilhões de reais. Agora vamos passar para a Nubank. A Nubank, no primeiro trimestre de 2020, ele deu 76 milhões de reais de lucro, tá? Primeira vez que ele deu lucro. Sempre dava prejuízo e eles sempre tinham um slogan de que eles estavam dando prejuízo porque eles estavam aumentando a sua plataforma, reinvestindo, e por isso eles não dariam lucro porque eles simplesmente não queriam. Talvez isso pode ser também uma jogada de marketing, beleza? Só que no primeiro trimestre de 2021 eles deram 76 milhões de reais em lucro e estão sendo avaliados em 280 bilhões de reais. Sentiu que tem um impasse aqui? 6 bilhões de reais de lucro pelo Itaú, sendo avaliado em 215 bilhões de reais, e 76 milhões de reais em lucro da Nubank, sendo avaliada em 280 bilhões de reais. Aqui a gente tem um impasse de
65 bilhões de reais de um banco para o outro, sendo que o lucro do Itaú é muito maior. E por que se deve isso? Lembra que eu falei que o valuation de uma empresa é dado pelo fato do lucro do futuro ser trago ao valor presente? Então, aqui o Nubank tem 40 milhões de clientes, só que majoritariamente jovens. Então, só que consequentemente esses jovens vão crescer, vão poder ganhar dinheiro e consequentemente a inadimplência do Nubank vai ser muito baixa. Então, eles com as estratégias de marketing estão avaliando que 280 bilhões é o valor certo pelo fato do Nubank ser muito criativo e ser muito rentável ao longo do tempo, não agora, lá na frente. Lembrando que valuation a gente está falando de lucro futuro trago a valor presente. Mas a questão é, entrarei no IPO da Nubank? Sinceramente, sim. Vou entrar no IPO da Nubank pelo simples fato de ser de graça. Brincadeira. Pelo simples fato da iniciativa do Nubank, de você não precisar ir a uma agência física. Cara, eu acho que faz mais de 1 ano, 2 anos que eu não vou em uma agência física. Lembrando que eu atualmente não uso a Nubank, eu uso a Inter para fazer as minhas transações. Só que em relação a Nuinvest, eu acho que é uma iniciativa muito boa, eles têm um público muito bom. Lembrando que depois de 1 ano apenas que você pode vender os BDRs da Nubank, você é obrigado a segurar os BDRs que eles vão te dar durante 1 ano. Aí depois de 1 ano você escolhe se vai vender ou comprar. Lembrando que o BDR vai ser avaliado em 9,82, ou seja, R$ 9,82 você vai automaticamente receber um BDR. E com isso aqui daqui a 1 ano pode valer 100, 200, 300 mil reais, a gente não sabe, tá? Só que 9,82 é um custo de entrada muito baixo para a pessoa começar a investir. Então eu acho a iniciativa da Nubank perfeita. Acredito que com as suas estratégias de marketing, o meu dinheiro faz sentido entrar lá, não pelo valuation, mas sim pela ideia e confiança na empresa. Se você gostou desse vídeo, quero que você deixe seu like, se inscreva no canal. É um vídeo, se você percebeu, num cenário um pouco diferente, só que com ideias revolucionárias. Acredito muito na Nubank, acredito muito nos seus sócios e talvez o Warren Buffett deve estar vendo alguma coisa que a gente não viu. Lembrando que com a IPO da Nubank, o Warren Buffett automaticamente lucra 60% do que ele tinha investido, que era os 500 milhões de reais. Beleza? Até o próximo vídeo. Meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricardo. Tchau!